Fala galera, quem tá falando é o Diego da Mascoteria. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre organização de UV. O UV é uma parte bem simples do 3D. Muita gente sabe fazer, mas eu gostaria de compartilhar algumas dicas que pra gente tem feito diferença na produção. Tem agilizado bastante coisa aqui, ficado mais fácil e mais prático na hora de texturizar um modelo. Vamos lá. Peguei aqui um modelo de um projeto atual nosso para exemplificar melhor. Então essa aqui é uma UV basicamente bem aberta. Ela está ocupando aqui o stage do UV muito bem. Tem poucos espaços vazios e está com a escala equilibrada. Para quem não sabe, a escala equilibrada entre as UVs é quando a gente aplica o checker e os quadradinhos ficam com o mesmo tamanho em todas as partes do modelo que está com a UV aplicada. Então os quadradinhos aqui da canela tem o mesmo tamanho na coxa, no peitoral, no braço, na mão e assim vai. Isso significa que se a gente colocar um mapa de repetição de textura nesse modelo, ele vai estar equilibrado em todas as partes do corpo. Isso é bem importante e ajuda também na hora de texturizar. Agora, sobre a organização da UV, a gente pode dizer aqui que aparentemente pode parecer bem aberta a malha, bem organizada, mas uma coisinha que a gente tem mudado aqui dentro e tem ajudado bastante é deixar a malha organizada de uma forma mais didática. O que significa isso? É quando a gente olha para o UV e a gente associa de uma forma muito fácil, rápida, onde a gente está mexendo, que parte representa da UV no personagem. Aqui está muito prático, né? Se a gente selecionar aqui, a gente está vendo, a gente está com um wrap aplicado e só selecionar a gente vai saber aonde tem que mexer. Mas imagina que a malha foi aberta há um tempo, depois de dias você vai mexer no modelo ou outra pessoa vai mexer, né? É um trabalho em equipe, em conjunto, e outra pessoa vai mexer. Então o artista que está fazendo as texturas vai abrir essa UV aqui, por mais que ela esteja pintada no ZBrush, que a pintura vai respeitar o caminho que foi dado lá. Muitas vezes a gente precisa fazer retoques finais, aplicar logo ou refazer algumas linhas que no ZBrush não teve muita definição. E precisa do Photoshop, a gente usa bastante Photoshop para dar essa qualidade alta de texturas para o projeto final. Então o artista abrindo isso aqui no Photoshop, ele fica um pouco perdido, ele vai ter que testar, salvar e ir para o 3D para ver aonde é que ele está mexendo. Então aqui é nítido que a gente tem as duas pernas, só que a gente não sabe qual que é a parte da frente e a parte de trás. Aqui provavelmente são os peitorais e as costas, mas também a gente sabe talvez por causa desses loops aqui, mas são formatos próximos. Aqui são as mãos, só que a gente não sabe qual mão que é, se é direita ou esquerda, se é da frente, da parte de cima ou da parte de baixo. E aqui deve ser a gola e os cintos e a parte da perna, mas também não sabemos se é direita ou esquerda. Para a gente saber, a gente precisaria aplicar um wrap, vir na UV, selecionar e saber aonde eu tenho que mexer e qual direção eu tenho que mexer, né? Então se eu peguei o cinto, descobri que essa aqui é a parte do cinto, eu quero colocar esse logo aqui no cinto. Então eu também preciso saber, além da face que eu estou trabalhando, a direção. Essa parte aqui é a parte de baixo ou de cima dele, por exemplo, é a parte de cima e essa é a parte de baixo. Ou seja, eu preciso colocar um logo onde a parte de baixo é essa e a parte de cima fica desse lado, para ele ficar correto aqui no 3D. Mesma coisa aqui na frente. Então eu quero colocar um logo nessa região aqui. Eu preciso vir aqui e testar para saber que essa parte de baixo e meu logo tem que ficar nessa direção, onde aqui vai ser a base do logo e aqui a cabeça do logo.
dá pra fazer, né? Mas aí você perdeu aí já algum tempo aí de tentar descobrir qual o lado certo para aplicar as texturas e fazer os devidos ajustes. Como melhorar isso, né? A gente tem aqui um outro arquivo que a gente já fez esse ajuste. E vocês vão ver como é muito mais prático e didático para a gente trabalhar dessa forma. Então aqui a gente tem o V da mesma mesh, do mesmo modelo. A única coisa que a gente ajustou aqui foi a parte dos cintos, que antes no outro modelo ele tinha uma parte interna do cinto que não tinha necessidade de estar aqui. Era malha a mais no modelo e malha a mais na UV, sendo que não ia aparecer porque está pro lado de dentro. A mesma coisa acontece aqui na gola. A gola dele também não precisa dessa mesh de dentro, ele só precisa entrar um pouquinho aqui no pescoço e acabar. Isso simplifica bastante também na hora de abrir a malha. Então a gente pode bater o olho aqui e dizer que é muito mais prático a gente olhar esse UV e entender quando o peitoral é o centro do UV, a parte das costas está rotacionada e dando sequência na UV, onde essa parte emenda com essa. Então se eu quiser fazer uma faixa ou algum desenho que vá para as costas, eu sei que eu vou ter que fazer esse desenho por aqui e continuar por aqui, no caso de um desenho mais definido. Se for no ZBrush isso não importa, lógico que você vai pintar um modelo direto do 3D e ele vai assumir isso, mas muitas vezes a gente precisa fazer esse path no Photoshop para a gente ter uma definição mais com alta resolução, uma linha mais marcada, sem ser serrilhado. Então voltando aqui na organização, a gente deixa basicamente o V de acordo com o que a gente está vendo aqui no 3D de frente. Então quando eu falar de peitoral e costas seriam essas duas partes. Essa aqui é a gola dele, que está acima aqui do pescoço do peitoral, e automaticamente esse aqui é o cinto. Uma coisa bem importante também é já saber que a gente se preocupou em fazer com que essa parte seja de baixo e essa parte seja de cima. Então eu vou colocar o logo exatamente como eu estou vendo, não precisa rotacionar, virar e nada do tipo. Uma dica também é deixar essas partes o mais reto possível. Depende do software que você está abrindo a malha, ele tem essas ferramentas. Você vai abrir ele, relaxar a malha, ele vai dar uma leve curvatura. Mas tem algumas ferramentas que te ajudam a dar esse alinhamento. Ele deve distorcer, não deve ficar 100% real, porque às vezes a malha tem uma leve distorção, mas isso é mínimo porque na frente, na hora de texturizar, fica muito mais fácil. Imagina que você vai colocar esse cinto listrado, seja na vertical ou horizontal. Se essa malha não estiver retinha, as listras aqui no modelo também não vão acompanhar o sentido da malha, né? Elas vão começar a ficar meio inclinadas aqui, e você teria que arrumar na mão aqui com o ARP ou outra ferramenta manualmente no Photoshop ou outro software de edição. Então isso aqui fica muito mais fácil e prático, você consegue usar mapas de repetição e de uma forma muito mais rápida. Aqui o restante da malha, a gente pode perceber que os braços correspondem também com a posição do V com a do 3D. Então se eu selecionar o braço direito, estou falando do braço direito do 3D da minha vista. As mãos, essas duas mãos são as mãos da direita, essas duas mãos da esquerda, braço da esquerda, a munhequeira da esquerda, a munhequeira da direita. E as pernas da frente e de trás. Um outro detalhe que a gente também se preocupou em ajustar para essa versão é a direção das pernas. Neste outro modelo, as pernas estão relaxadas de uma forma padrão do software. O artista deve ter mandado relaxar ela e relaxou dessa forma que para ele deve ser a mais confortável, ele consegue aproveitar melhor todos os polígonos. Isso é cálculo do software, né? Ele deixa assim automático e realmente deve ser a melhor forma de
de relaxar. Mas quando a gente pensa no todo, como a parte das texturas, se a gente conseguir deixar as pernas na vertical, como estão essa aqui, a gente consegue um resultado muito mais rápido também na hora de texturizar. Principalmente se as roupas apresentarem listras ou alguma repetição que tenha um sentido, que segue um sentido, seja horizontal ou vertical. Consigo exemplificar isso com o checker. Se a gente ligar aqui, a gente consegue perceber que a direção dos checkers, dos quadradinhos aqui, eles seguem a perna daqui de cima até embaixo. Mesma coisa para os braços. Então, se eu quiser usar uma textura listrada, por exemplo, eu vou conseguir um resultado muito mais rápido dessa forma, onde as listras vão respeitar esse sentido horizontal ou vertical. Por exemplo, mangas, né? Quando for fazer camisas listradas, ela vai funcionar exatamente como funciona na vida real, né? Existe um corte aqui de corte e costura, e as mangas, as listras passam na mesma direção do modelo, né? do cilindro do braço, no caso. E se a gente virar aqui a textura 90 graus, a gente consegue ver o mesmo efeito para o outro lado. Se for uma textura de lã, que tem aquele traçado contínuo, a gente consegue de uma forma muito mais prática com os mapas de repetição. Pessoal, basicamente é isso. Essa é a organização que a gente usa e tem ajudado e agilizado bastante na hora de texturizar e fazer o look dev dos nossos modelos. A gente tem aqui também a segunda parte da roupa, que é uns detalhes laterais aqui na parte de cima do tronco, umas faixas na calça lateral, as botas e o boné, certo? Mostrando aqui também, deixa eu mostrar aqui a primeira versão. A primeira versão é o mesmo caso da outra parte da roupa, né? Ela está bem aproveitada aqui o stage, estão equilibrados também todas as partes, mas a gente considera que está bem confuso, a gente considera uma UV confusa essa. Vale lembrar, né, que isso que a gente está passando hoje não é a única forma certa, não é a mais correta e nem melhor do que qualquer outra. É um método que a gente tem aplicado, a gente adotou esse método de organização e pra gente que tem feito bastante personagem, mascote, tem funcionado e ajudado muito na parte de texturas, look dev e nas próximas outras etapas. Então a gente pode olhar para essa UV, está bem aberta, não tem overlap, está tudo certinho, mas a gente considera uma UV desorganizada, bagunçada. Visualmente não é prático trabalhar com UV dessa forma. Que aqui tem as partes laterais do corpo, botas e boné. Se a gente comparar aqui com essa outra mesh revisada, a gente tem uma sensação melhor, está mais organizado. Se a gente sempre adotar que está trabalhando dessa forma, vai fazer as coisas dessa forma, então sempre quando eu abrir meu UV e eu tiver duas partes iguais, eu vou automaticamente saber que isso aqui eu estou falando da parte que é da direita e esse da esquerda, mesmo que eles não estejam simetricamente alinhados aqui no UV. Pode ter casos que a gente possa fazer algo desse tipo, né? Então, laterais estão aqui, lógico que sem overlap, mas elas estão alinhadas aqui de uma forma onde eu tenho aqui o grupo do boné, estão todos próximos, o que significa, o que representa o boné aqui, eles estão próximos, né? Não vou ter uma mesh do boné aqui, outra aqui, outra aqui.
Isso não funciona, assim, trava muito. Então, mesmo que eu esteja ele em outra posição, é legal que o boné tá por estar por cima, a gente está alinhado para cima, o modelo está acima da cabeça, né, lá em cima. Então a gente sempre vai tentar deixar ele na parte de cima da UV também, no meio. Se não der no meio, a gente deixa pro lado, mas ainda assim agrupado, com as partes juntas. E ainda assim os lados das outras peças representando correspondentemente o que a gente vê aqui no viewport. Mas nesse caso a gente conseguiu manter essa simetria da UV. Então a gente tem o boné aqui, a partir de cima do boné, parte da frente do boné. Essa parte da frente do boné, eu sei que é essa parte de baixo e essa parte de cima. Então eu vou aplicar meu logo aqui sem risco de não ficar bem aplicado, sem risco de ficar torto. Essa aqui é a aba da parte de cima, que já emenda aqui, e essa aba da parte de baixo, que emenda aqui. Então se eu for querer fazer uma linha nesse meu boné, uma linha sinuosa, vindo daqui, faz isto, até aqui na aba e descer, eu sei que eu vou ter que fazer uma linha nesse sentido. Vou ter que vir aqui, fazer isso aqui, pronto. É muito mais didático, é muito mais prático para você ajustar e entender ou ver lá no Photoshop, na hora que você estiver refinando a textura e adicionando detalhes nela. O mesmo vale aqui para as outras partes, a lateral da calça, botas e solados. A gente não precisa se preocupar com essa parte vazia, porque a gente não está falando de um projeto que precisa de performance, assim como games e aplicativos. Eles requerem uma performance, uma quantidade mínima de texturas, peso. A gente não está trabalhando nesse formato, então pra gente não importa se ficar algumas partes vazias dessa forma. Lógico que a gente, quanto melhor conseguir aproveitar o mapa, maior resolução a gente vai ter da textura no mapa de 4000, mas é importante pra gente que a gente mantenha as meshes equilibradas, ou seja, com os quadradinhos com o mesmo tamanho em todas as partes e alinhadas de uma lógica prática visualmente, uma forma didática, uma forma que quem for fazer a textura vai abrir o arquivo e vai colocar exatamente onde ele precisa os detalhes que ele quer. Tá legal? Então é isso, vou ficando por aqui hoje. Espero que essa nossa técnica, esse nosso jeito ajude vocês aí também a aumentar a performance dos seus projetos, deixando mais ágil, mais prático e alcançando um maior nível de qualidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.